Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Estamos nesse exato momento começando mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. Ontem, dia 1º, fizemos o nosso simulado anual. Quero lembrar que amanhã, dia 3, será a correção. Tá? Vocês hoje devem levar para a escola o cartão resposta, devolver o cartão resposta na escola e ficar com o caderno de questões, aquele caderninho laranja, para que amanhã nós possamos estar fazendo as correções do caderno de atividades, tá? Do nosso simulado. Quero dizer para vocês que, de acordo com o nosso cronograma de aulas, hoje nós teríamos a aula de ciências e matemática. Todavia, como já terminamos o nosso módulo de matemática, inclusive o exercício de mais atividades, nós vamos hoje ter aula de ciências e história, tá? Essas são as duas disciplinas que nós estamos finalizando. As demais nós já finalizamos. E dando continuidade aos nossos trabalhos, eu convido você a pegar o seu módulo aí, tá? Pegue o seu módulo na página 226. Hoje em Ciências, na página 226, nós vamos estudar a previsão do tempo. A previsão do tempo é algo muito importante para a nossa programação diária, semanal. É algo que está muito ligado ao nosso cotidiano, à nossa vida, tá? Estar atento à previsão do tempo nos auxilia a nos programarmos para determinadas diversas atividades e tenhamos que fazer no nosso dia a dia, tá? Aí na página 226, essa página aqui, nós temos aqui no início da página previsão do tempo. Vamos lá. Observe as situações a seguir. Será que não... Marcelo vai viajar. Será que estará frio? Não sei se eu levo essa blusa. Josi precisa plantar trigo. Será que vai chover? Não sei se eu começo a plantar essa semana ou espero a próxima. Aí nós temos 3 questionamentos iniciais. Orais. Vocês não precisarão responder, tá? Aqui no módulo. Só se questionem quanto a isso. Você acha que existe alguma relação entre as duas situações acima? 2. Em sua opinião, a previsão do tempo interfere nas atividades do dia a dia? Em caso afirmativo, você vai dizer por quê. 3. Você acha que a previsão do tempo é importante? Em caso afirmativo, também vai dizer por quê. Vamos lá. Você já parou para pensar nas inúmeras atividades de nosso dia a dia em que nos preocupamos com as condições do tempo? Antes de ir para a escola ou de programar uma viagem, podemos nos preparar melhor sabendo se vai chover ou se estará frio, por exemplo. Imagine o problema que seria se um agricultor não soubesse qual é a época de ocorrência das chuvas. Ele poderia plantar durante um período longo de seca e perder todo o seu trabalho. Sem a previsão do tempo, situações semelhantes a essas poderiam ser um grande problema na nossa vida. Além da agricultura ou das viagens, a previsão do tempo é importante para outras atividades humanas, como a aviação. Aí nós temos aí na página 227. A ocorrência de dias chuvosos ou ensolarados, com temperaturas mais elevadas ou mais baixas, está relacionada às condições da atmosfera da Terra, a atmosfera terrestre. As condições atmosféricas são estudadas por uma área da ciência chamada de meteorologia. Com o estudo dessas condições, é possível fazer
previsões do tempo que, geralmente, são apresentadas em mapas. Os mapas de previsão do tempo apresentam as condições meteorológicas para um determinado município, região, estado ou país. Vejamos. Aí abaixo nós temos um mapa da previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil. Ao lado nós temos uma legenda, né? Termômetro azul, maior temperatura. Termômetro vermelho, menor temperatura. Sol, dia ensolarado. Sol sob nuvem, dia nublado. Nuvem com gotículas de chuva apenas, dia chuvoso. Nuvem com gotículas de chuva e traço de raio, temporal. Pois bem, aí nós temos a previsão nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Goiás. Os 3 estados que compõem a região centro-oeste do país. Pois bem, continuando. A previsão do tempo nos informa com antecedência as variações do tempo para um determinado dia. Essa previsão inclui informações que podem nos alertar se vai chover, como será a variação de temperatura, a probabilidade de ocorrência de geadas, entre outras situações. Assim, podemos planejar melhor nossas atividades. Aí embaixo há mais uma questão oral, que não deve ser respondida aqui no livro nem no caderno. Apenas deve ser questionada por você mesmo e as pessoas que convivem com você, caso queira partilhar a ideia. Quarto, você já consultou a previsão do tempo? Se sim, o que obteve, né? Vamos à página 228. Para fazer a previsão do tempo, os meteorologistas analisam diversas características da atmosfera terrestre, como a umidade do ar, temperatura do ar, pressão do ar e a ocorrência de vento. Essas análises são feitas com auxílio de diversos instrumentos. Veja 2 exemplos a seguir. Nós temos o barômetro, é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar, e temos o anemômetro, que é um instrumento utilizado para medir a velocidade do vento. Atualmente, muitas informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites meteorológicos. Aí nós temos o exemplo de um satélite meteorológico na imagem que fica logo abaixo, a do anemômetro. Tá? E temos mais uma questão oral que vocês não precisam escrever, mas é importante e se questionem quanto. E diz assim: o vapor de água está diretamente relacionado com qual condição atmosférica? Vamos agora para o Vivendo Valores. A tecnologia pode auxiliar o ser humano a realizar diversas atividades, valorizar estudos científicos que buscam desenvolver novas tecnologias é importante para melhorar e facilitar a vida do ser humano. Valorize todo tipo de estudo e inovação. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos agora à página 229 estudar a relação do tempo com o clima. Hoje de manhã eu li o jornal e encontrei apenas a previsão do tempo, mas não a previsão do clima. Claro que não, e nem vai encontrar. Aliás, você sabe a diferença entre tempo e clima? Vamos lá. Tempo e clima muitas vezes são confundidos e até usados como se tivessem o mesmo significado, mas isso é incorreto. O tempo se refere às condições atmosféricas de um local em determinado momento, podendo se alterar constantemente e em curto espaço de tempo. Aqui nós temos o momento de abertura dessa fotografia, onde estava chuvoso, né? Já o clima se refere ao conjunto das condições atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo. Ou seja, essas condições
são características de local e não sofrem alterações frequentes. Para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer sua vegetação, os meses com mais ou menos chuvas, a temperatura durante as estações do ano, a altitude, entre outras características. Essa atividade da página 230 e 231 nós não vamos fazer agora, mas faremos, tá? Vamos agora para a atividade, que está na página 232, composta de apenas 2 questões. Primeira questão. Pedro mora na cidade de Itacaré, na Bahia, e verificou a previsão do tempo antes de ir à praia, como mostra a imagem abaixo. Circule as peças de roupas e os acessórios que Pedro deve utilizar para ir à praia, de acordo com a previsão do tempo. Segunda questão. Escreva a letra C nas afirmativas que apresentam informações referentes ao clima e a letra T nas afirmativas que apresentam referente ao tempo. Aí você vai colocar a frase que estiver relacionada ao clima, coloca C no quadrinho. Aqui estiver relacionada ao tempo, coloca T. Vamos agora para a nossa aula de história, tá? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar a partir da página 270. Consumindo com consciência. Vamos lá. Você já parou para observar a quantidade de propagandas veiculadas diariamente nos meios de comunicação? Seja na internet ou na televisão, essas propagandas anunciam os mais diversos tipos de produtos. Assim como na década de 1950, elas buscam transmitir a ideia de que, ao adquirir um produto, o consumidor adquire também prestígio social e bem-estar. Dessa maneira, as propagandas continuam influenciando os hábitos de consumo de muitos brasileiros. Leia a história de Plínio. Os tênis Super Max te dão força e poder. As luzes em suas rodinhas têm o mesmo brilho da espada do super-herói e seus amigos vão te enxergar de longe. Pai, mãe, é esse tênis, o tênis Super Max. Vocês viram? As rodinhas brilham igual a espada dele, a espada do Super Max. Quero esse tênis. Plínio, ontem mesmo compramos um par de tênis novo para você, pois o seu já estava bem velhinho. Por enquanto, você não precisa de outro. Filho, eu sei que você gosta do Super Max, mas você se lembra de quando conversamos sobre consumir com consciência? Consumir com consciência? Não. Consumir por impulso. Pensar realmente se precisamos de algo antes de comprar. Tudo bem, pai. Vocês têm razão. Mas quando meu tênis novo estiver gasto, vou querer o Super Max. Assim como Plínio, muitas vezes temos vontade de comprar algum tipo de produto porque as propagandas nos influenciam. Isso acontece porque esses anúncios passam a ideia de que nos tornaremos mais felizes e elegantes adquirindo esses produtos. Por isso, devemos questionar as propagandas e avaliar as nossas reais necessidades de realizar qualquer tipo de compra. Vamos agora para o Vivendo Valores. Além de poupar nosso dinheiro com gastos desnecessários, consumir com consciência é fundamental para que o meio ambiente seja preservado, pois assim que utilizamos menos recursos da natureza e produzimos menos lixo. Dessa maneira, verificar se podemos reaproveitar aquilo que seria descartado, utilizar produtos que agridam menos a natureza e comprar somente de acordo com as nossas necessidades são algumas das maneiras de consumirmos com consciência. Na página 272, nós temos apenas uma questão, a atividade, onde você vai fazer uma lista abaixo dos produtos que você comprou recentemente. Depois vai refletir se eram realmente necessários e marque um X na coluna adequada. Ao final, vocês vão mostrar essa lista na nossa aula online, às 15 horas, pelo Google Meet. Desejo a vocês uma boa aprendizagem, tá? Boa aula. E qualquer dúvida, não esqueçam. A partir das
13 horas estarei disponível no WhatsApp e das 15 às 16 no Google Meet. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.